Tem sido uma oportunidade importante poder ajudar nesse momento que a gente está vivendo. Estou feliz de estar participando dos jogos e estou trabalhando para crescer junto com o time aí nessa reta final. Você que é da posição, também já um atleta experiente, passou pela base do Cruzeiro, como é que tem visto esse momento que a defesa do Cruzeiro tem passado com apenas um jogador, no caso o Orejuela e o Fábio, que não são formados na categoria de base do Cruzeiro, esse momento bom que a defesa vem passando? Então, a gente teve uma mudança grande, né, na nossa dupla defensiva ali dos dois zagueiros. No começo do ano, o Léo e o Dedé eram os jogadores que vinham atuando mais jogos, com mais continuidade, e pode ser uma surpresa aí para o pessoal de fora, até mesmo para a torcida, mas a gente sempre soube do potencial do Fabrício, do Kaká, e óbvio todo mundo está feliz por eles estarem mostrando isso dentro de campo. Mesmo sendo um setor que a torcida tem cobrado bastante da defesa, como é que você tem visto essa força que o Egídio tem tido nos momentos em que ele erra? A equipe vai lá, apoia, a torcida vai, mas ele não se esconde dos momentos. É um jogador que é o titular da posição, você vem brigando por essa posição, como é que você tem visto essa força mental dele, embora ele não possa ainda atuar? Acho que todo mundo tem sido bem forte mentalmente nesse momento, né? Não só nas questões das vaias, mas a pressão é grande em cima de todos nós, né? Então a gente tem se ajudado aí dentro de campo e não só. E a gente espera que a gente possa sair desse momento difícil o quanto antes para mentalmente a gente também poder descansar um pouco. Dodô, o Cruzeiro invicto a 10 jogos, né? Mas desses 10 jogos, 3 vitórias e 7 empates. Eu queria que você falasse sobre a importância, a necessidade do Cruzeiro voltar a vencer, porque dos times que estão brigando contra o rebaixamento, o Cruzeiro é o time que tem menos vitórias, né? 7 contra 9 do Fluminense, 10 do Ceará, 11 do Botafogo e 11 do Fortaleza. Como é que você enxerga essa necessidade do clube voltar a vencer, já que vitórias é o primeiro critério de desempate? Acho que nesse momento a gente não pode pensar no critério de desempate, não. A gente tem que focar na pontuação, obviamente focar nas vitórias, é o que a gente tem feito. A gente sabe que a gente teve uma primeira parte de campeonato muito ruim, né? Com a participação ainda na Libertadores e na Copa do Brasil. O nosso início foi muito ruim e a gente está correndo atrás desse prejuízo agora. Acho que esses últimos 10 jogos sempre pontuando pode parecer ruim, né? Agora com a nossa pontuação, mas acho que esse déficit na tabela vem do início do campeonato e não de agora, né? Acho que esses últimos 10 jogos, principalmente a nossa linha defensiva tem mostrado uma segurança muito grande, tem tomado pouquíssimos gols. E a gente espera melhorar esse desempenho nosso ofensivo para conseguir essas vitórias que você citou. Dodô, boa tarde. Antes da partida contra o São Paulo, o Cruzeiro estava 8 partidas sem vencer. Conseguiu vencer o São Paulo, conseguiu vencer o Corinthians e agora inteirou 7 empates. Mas nisso o time vem na evolução desde o início das 8 partidas sem vencer, vem demonstrando melhorias em diversos setores. O que você acha que está faltando para o Cruzeiro embalar e conseguir emendar aí uma sequência boa de vitórias? A gente pecou um pouquinho nessas partidas em casa, né? Acho que fora de casa a gente tem vindo tendo um desempenho muito melhor do que a gente teve antes. E infelizmente em casa a gente deixou alguns pontos aí pelo caminho. Em alguns jogos que a gente estava na vantagem, acabou tomando empate. Então, assim, infelizmente em casa a gente deixou um pouco a desejar, mas na segunda-feira a gente já tem uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer 3 pontos e subir um pouquinho na tabela. A torcida é bem dividida em relação a quem deva ser o titular na lateral esquerda. Muitos preferem o Egídio, muitos preferem você. Como que você vê essa disputa aí que parece ser sadia entre você? Chegou a hora do Dodô ser titular do Cruzeiro? Então, acho que essa disputa ela vem também de acordo com essa oscilação do time, né? Obviamente, quando um time está sempre vencendo, é muito provável a manutenção, né, dos jogadores. Então, acho que quando o time não tem essa continuidade de vitórias, é normal que se mexa no time. Não tem sido só na lateral, né? O Abel tem feito mudanças também em outras posições. Mas, como você disse, a gente vem disputando a posição desde o início do ano e a gente tem feito o melhor trabalho possível para o Cruzeiro, para a gente sair dessa situação e para dar essa alegria de final do ano para o torcedor aí. Doutor, eu queria te pedir, por favor, para dar um depoimento de como é que tem sido o dia a dia de vocês. Por exemplo, essa semana é uma semana maior de treinos, né? Jogo só na segunda-feira.
rola uma ansiedade, até pelo momento que vocês estão vivendo, assim, a necessidade grande de vitória, às vezes a vontade é jogar logo? Então, óbvio que a gente quer sempre estar jogando, mas acho que essa semana veio num momento bom para a gente recuperar aí quem está com algum problema físico. A gente teve um dia de folga também que é importante aí para a cabeça, dar uma espairecida, ficar um pouco com a família. Então acho que é uma semana importantíssima. Eu acho que ela ainda não é decisiva, mas é uma semana fundamental para essa reta final, até porque depois desse jogo do Avaí vão faltar só 5 jogos, no qual 3 deles são fora de casa, então a gente tem que ter uma atenção muito grande essa semana de trabalho. O professor Abel tem dado muita tranquilidade para a gente, né, trabalhar. Ele e a comissão, desde que chegaram, tem assumido essa responsabilidade e tem nos deixado trabalhar muito tranquilos, então acho que a gente tem que ter sim uma atenção especial nessa semana, recuperar quem tem que recuperar, trabalhar bastante para chegar segunda-feira e somar esses 3 pontos que vão ser fundamentais aí na nossa briga contra o rebaixamento. O pessoal do ataque, às vezes eles têm tido um pouco mais de dificuldade para fazer gol, a gente tem visto aí os números, Fred, David, Marquinhos, Gabriel, estão vivendo um certo jejum. Você como lateral, sempre que pode, tenta abastecer esses jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho, especialmente do Fred, assim que, poxa, é o maior artilheiro da história dos pontos corridos e a gente vê que quando ele não consegue fazer o gol, ele fica chateado e tal, tenta muito. O que você pode falar sobre esse companheiro? Então, é óbvio que a gente tende a focar um pouco mais no Fred, né, pela sua história no futebol, pela carreira que ele tem, mas o gol não é uma responsabilidade só dele, né, é uma responsabilidade de todo o time. Como eu falei, nesse momento a gente está também focado em melhorar esse desempenho ofensivo que não passa só por ele, né? Passa por todos nós ali dentro de campo. Então tem sido sim uma coisa que a gente tem focado bastante também para melhorar, já que nesse último período a nossa defesa tem tido um desempenho muito bom. Ô, Dodô, digamos que para o Cruzeiro fazer o dever de casa, o serviço de casa está difícil, porque aí quando vai fora a pressão diminui um pouquinho, porque o pressionado é o time da casa. Você acha que isso também interfere nesse momento do Cruzeiro e pelo Cruzeiro não estar vencendo em casa? Então, acho que tem algumas diferenças de jogar fora de casa e dentro de casa, né? Não só pelo fato da pressão, mas também taticamente o jogo muda um pouco, né? Óbvio que quem joga em casa tem essa responsabilidade de buscar um pouco mais o jogo, os espaços para quem joga fora de casa ficam um pouco maiores, né, para contra-atacar. Então acho que alguns, não foram todos os casos, mas alguns times que vieram jogar aqui no Mineirão se fecharam bem, conseguiram se defender bem e infelizmente nosso ataque não conseguiu passar pela defesa adversária e quando conseguiu, infelizmente a gente acabou sofrendo empate, né? Então assim, acho que essa diferença de jogo em casa e fora de casa passa também pela pressão, né, pela ansiedade nossa dentro de campo, mas também tem um fator tático que influencia assim, né, na partida, no desempenho do time.